discurso representa um desvio do seu principal foco, uma vez que o foco principal deste grupo é precisamente a iniciativa legislativa. Segundo, parece-me haver uma demissão ou uma não aceitação da direção do Partido UNITA nestes pronunciamentos dos grupos parlamentares da UNITA, porque já é recorrente e eu estou preocupado com o silêncio, sobretudo do Comitê Permanente, com realce aos mais velhos, pelas experiências e a sabedoria adquirida ao longo desse tempo. Tem sido de forma reiterada um discurso e com uma postura, e que essas atitudes, num passado muito recente, num passado muito recente, foram já adotadas pelo mais velho Salupeto Pena, cuja os resultados estão marcados de forma triste nas nossas memórias. Esse comportamento é permanentemente visto na postura de Liberty Chiaka, Didi Chual e na Vita. Mas como vai me apressar... Está a falar da crítica feita... Vou chegar. Bom, esses líderes não apresentam, os seus discursos. Tenha calma. Aqui a opinião da doutora. Tenha calma. Vou terminar. Assim que terminar, falta só um minutinho, por favor. Mas pronto, conhece essa técnica. Não vamos aos pormenores. Como dizia, eu citava, esses líderes têm tentado apresentar uma postura sem humildade e sem bom senso. Imaginemos nós, sociedade, né? Se na oposição e nesta oposição eles têm esse comportamento, que postura teriam se tivessem só o domínio, as forças armadas, o dinheiro, o país, enfim, o que seria dos angolanos. Bom, no parágrafo número 6, o presidente do grupo parlamentar expressa que o presidente terminará o segundo mandato. Logo, está claro nesse discurso que a pretensão da iniciativa da UNITA, né, é um bungle político para criar meramente factos políticos. Ou seja, esse discurso em si demonstra que eles fizeram a avaliação do primeiro mandato de 5 anos, que contraria a ação muito divulgada. Por isso é que eu chamo isso que foi um bungle político. E por outra, o presidente, para terminar mesmo, o presidente do grupo parlamentar da UNITA fez uma interpretação muito negativa dos pronunciamentos do presidente Jorge Weah, porque seria uma questão que preocuparia os intelectuais da UNITA, quando ela acusa diretamente que o presidente, portanto, deu um golpe constitucional. O presidente Jorge Weah, salvo melhor entendimento, presidente da Libéria, exatamente, ele se referia aos golpes daqueles presidentes que tendem a alterar a Constituição, desrespeitando os limites de mandato para se perpetuarem no poder ou trazerem um terceiro mandato. Mas lá para frente falaremos mais. Vou agora solicitar também a opinião da doutora Weba Saudade. Antes de tudo, doutor Agostinho Cicato, muito boa tarde, bem-vindo. Doutora Mihaela Weba, o seu grupo parlamentar dá nota negativa a este primeiro ano do segundo mandato do Presidente da República, João Lourenço. De facto, esta semana o grupo parlamentar da UNITA decidiu fazer aquilo que tem por direito fazer, porque os deputados têm tripla função. Têm a função de representar, a função de legislar e a função de fiscalizar os atos do Executivo. E eu penso que foi na função de representar e na função de fiscalizar os atos do Executivo que o presidente da bancada parlamentar da UNITA decidiu fazer um balanço de um ano de governação do presidente João Lourenço. Ora, do que eu pude depreender do discurso dele, falo numa perspectiva política, econômica e social. Mas aqui interessa-me mais tocar na questão social. E porquê? Porque é aquilo que toca na vida de todos os angolanos. Um ano depois das eleições, como é que está a vida dos angolanos? Temos água potável?
temos energia elétrica, temos emprego para os jovens, temos educação, temos saúde, temos saneamento básico, os nossos salários são compatíveis com o custo de vida. Como é que estão os preços? A subida dos combustíveis afetou ou não a vida das famílias? A inflação, o que é que faz? Corrói ou não o nosso poder de compra? E todos nós, cidadãos angolanos, temos resposta para isso. Portanto, não temos água potável, aquela que é incolor, inodora, insípida, própria para consumo humano, sem recurso à lixívia caseira. Estou a vir da igreja aqui no Casquel, não há energia, no culto não houve energia, por incrível que pareça. Okay? Quanto ao desemprego, a taxa de desemprego em Angola é elevada. Nesse momento, estamos a mais de 45% de taxa de desemprego da população ativa. Estamos a falar de jovens. Educação. Temos mais de 2 milhões de crianças fora do sistema de ensino primário obrigatório gratuito. Saúde. Foram feitas algumas infraestruturas. Sim, foram. Mas servem a quem? Servem à elite. Quem são as pessoas que conseguem ser tratadas no Hospital Cardeal Dom Alexandre do Nascimento? É a elite. Portanto, quando uma infraestrutura daquela envergadura só serve à elite, significa dizer que a larga maioria dos cidadãos angolanos, e sobretudo os que vivem em Luanda, não têm acesso àquele bem. O que é que têm acesso? Têm acesso aos demais hospitais que não têm medicamentos, a assistência médica e medicamentosa é débil e, portanto, não conseguem sair dos hospitais com a saúde que foram efetivamente procurar. E isto acontece por quê? Porque para a educação, o Orçamento Geral do Estado para 2023 é de 7,7%. Para a saúde é de 6,6%. E, portanto, com esses dados, nós não vamos conseguir efetivamente dar qualidade de vida aos cidadãos. Depois poderíamos avançar mais um bocado e falar da questão da alimentação. Como é que estamos em termos de alimentação? Há segurança alimentar em Angola? A resposta é não. Inclusivamente os laboratórios que devem verificar tudo aquilo que entra em território nacional e verificar se de facto são produtos de qualidade e propícios para o consumo do ser humano, não têm reagentes para fazer as devidas análises. Portanto, nós estamos numa situação em que, para além da crise econômica, e aí entra a questão quer dos salários, quer dos preços, quer da inflação, nós temos uma crise social. Porque as famílias passaram a ficar desestruturadas por causa desses problemas todos. E, portanto, não conseguimos dar uma nota positiva ao primeiro ano de governação do presidente João Lourenço. Todos nós estamos a sofrer. Os preços estão altos, a vida está difícil, as famílias não conseguem colocar os seus filhos nas escolas, não há 3 refeições por dia para todas as famílias, temos cidadãos à procura de alimentação nos contentores de lixo, portanto, há angolanos que estão abaixo do limiar da pobreza, ou seja, sobrevivem com menos de $2 diários. E isso é triste, deveria nos fazer refletir enquanto angolanos. Ok, está certo. Agora já o saudei, doutor Agostinho Cicato, que acaba de chegar. Vou agora dirigir-me a si, no sentido de solicitar.
E já o saudei, só não respondeu. Mas tudo bem, não cai demais. Boa tarde, bem-vindo, doutor Agostinho Cicato. Boa tarde para si. Muito bem, agora sim. Então vamos olhar para este primeiro ano do mandato do presidente João Lourenço, o primeiro ano do segundo mandato. O grupo parlamentar da UNITA deu, ao longo desta semana, nota negativa. Creio que, mais uma vez, boa tarde aos ouvintes. Creio que o que o grupo parlamentar da UNITA fez é um exercício normal de fiscalização dos atos do Executivo, no caso concreto do próprio chefe do Executivo, que também é chefe de Estado, que também é comandante em chefe, que também é alto magistrado da nação, que também é um pouco disto, né? As repúblicas têm essa constelação de hipoteticamente separarem, mas que depois, na prática, a mesma pessoa parece exercer as mesmas funções que no dia a dia começam a confundirem-se. Daí que, mesmo na avaliação que às vezes se faz, dificilmente os chefes de Estado conseguem distinguir quando é que acordam chefe de Estado e quando é que acordam chefe de governo, quando é que entardecem chefes das Forças Armadas e quando é que a mulher são comandante em chefe das Forças Armadas. Portanto, salvo uma, eu diria, uma melhor interpretação, que muitas vezes também é feita, não é? Daí que o chefe de Estado tem aí as equipas de assessorias e tanto mais para poder então ajudar a assessoria nessas áreas todas, né? Para poder ajudar. O que o grupo parlamentar da UNITA fez, devia tê-lo feito também outros grupos parlamentares, isto é importante. O grupo parlamentar do MPLA tem esta missão de fazê-lo. O grupo parlamentar misto, PRS e FNLA, eu estou expectante que façam. Portanto, é uma iniciativa importante no âmbito da fiscalização política, portanto, do próprio exercício político. É importante, porque a escrutina, eu nem quero entrar em todos os itens do documento, e porque os meus colegas também que me antecederam já afloraram, e o próprio documento é claro, é público, mas escrutina as ações do Executivo na pessoa do próprio chefe do Executivo. Isto é importante. Isto é importante porque os que estão no Parlamento são angolanos representados. E, portanto, o exercício, se tivermos que fazer aqui uma pedagogia política, o que está a acontecer é apenas os cidadãos vir ao público e dizer, olha, da nossa avaliação, a pessoa a quem confiamos a responsabilidade de gerir a coisa pública, damos-lhe a nota X. Por quê? Porque fez isso, mas não fez isso. Fez isso, mas não fez isso. Fez isso, mas não fez isso. Demos o nosso dinheiro a ele, confiamos-lhes essa responsabilidade e geriu assim, e nós queríamos que gerisse assim. Daí está o tal conceito de democracia representativa. Portanto, são os angolanos lá a falar. Por isso é que eu disse que estou expectante também que os outros grupos parlamentares também, em representação de outra parte dos angolanos, venham também a fazer esta nota. Seria bom. Seria bom que assim o fizesse. É uma avaliação que eu quero considerar como uma avaliação de um exercício político normal. Portanto, é uma indicação que também estamos num estado em que as instituições estão interessadas neste fluxo normal institucional do ponto de vista democrático. Portanto, o Presidente da República é criticável, o Presidente da República é escrutinável. Os partidos políticos são criticáveis, são escrutináveis. Portanto, todas essas instituições. E ao permitir isso também,
simboliza exatamente, primeiro, informa os cidadãos até que ponto é que estamos, porque nós temos duas versões, geralmente na comunicação existem sempre duas versões. Temos uma versão que geralmente se chama versão oficial, tanto que é a versão que o governo apresenta, mas depois temos outra versão que ou é a sociedade civil, ou são os estudos, ou são os partidos políticos que trazem, tanto, ou seja, dois olhares sobre o mesmo, sobre as mesmas ações. Isto é importante para o nosso exercício democrático. Podemos considerar um ato perfeitamente normal. Agora, a oportunidade política sobre o assunto, este é outro tema. Portanto, é oportuno, nesta altura, os partidos políticos estão sempre em competição política. Perfeitamente normal. Estão no espaço público. E, portanto, estou em crer que também quando o grupo parlamentar da UNITA hipoteticamente, se vier, por exemplo, fazer o escrutínio, eventualmente pode dar uma nota positiva ao Presidente da República. Estou a falar do grupo parlamentar do MPLA, por exemplo, ou o grupo parlamentar misto. Não, nós temos apenas 3 grupos parlamentares naquele hemiciclo. Portanto, o grupo parlamentar do MPLA, com 124 deputados, o grupo parlamentar da UNITA, com 90 deputados, e o grupo parlamentar misto, com 4 deputados e uma representação parlamentar do PH, com 2 deputados. Portanto, o que se quer é exatamente isto. Nós para a conclusão. Exatamente. Indo para a conclusão, nós é que temos de estar habituados. Também temos que entender que é um exercício novo que a UNITA está a apresentar. Nós não estamos habituados o presidente ser questionado. Portanto, a ideia que nós estamos habituados é o presidente foi fazer, depois há um grupo que vem a público dizer: olha, o presidente fez, é magnânimo, é tudo mais alguma coisa. Mas não vimos uma outra versão que diz: não, o presidente também deveria ter feito isto. Okay. É um exercício democrático que ajuda a ter, eu digo sempre a expressão saúde política. Vamos concluir esta mesmo. Exatamente. Saúde política. Exatamente. Ajuda a nossa boa convivência política. Muito bem. Quero dizer que estão de parabéns os mentores da iniciativa. E gostava, e seguramente enquanto cidadão estou atento. Nós também fazemos o nosso escrutínio, mas não estamos aqui nesse exercício. Mas estamos atentos que os outros grupos parlamentares juntem-se a esta iniciativa, que venham também ou dar nota positiva ao presidente, também depois não venhamos rotular quem venha dar nota positiva. Okay, sua visão sobre os fatos. Muito bem. Pedro Cafiel, só para crescer. Vamos fazer o seguinte: o doutor vai crescer, mas quero voltar assim para falar da iniciativa das organizações da sociedade civil que escreveram para a sociedade civil, que escreveram para o Presidente da República, no sentido de solicitar que a medida do governo de Luanda seja travada, de proibir a circulação de mototaxistas no casco urbano. Além desta iniciativa de terem inscrito para o Presidente da República, essas organizações da sociedade civil, enfim, anunciaram a possibilidade de intentar uma ação judicial contra o governo provincial de Luanda. Sem prejuízo do que estava para dizer, vamos já avançar para o segundo tema. Bom, o que estava para dizer também tem uma certa colação com esse segundo tema que vamos agora analisar. Ainda bem. Como dizia o Dr. Cicato,